E abre comigo a palavra de Deus, que está lá no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 15. Salmos 104, versículo 15. Onde a palavra do Senhor vai falar conosco a respeito do vinho, do azeite, do pão. Amém? Todo mundo já achou? Só quem achou diz amém. Aleluia. Vamos lá. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Vamos repetir comigo? O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite e trazer sustento às nossas vidas, acrescentar fé, santificar a nossa alma através do entendimento da palavra, e que essa semente possa cair dentro do nosso coração, na terra boa, e possa produzir frutos, meu Pai, 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Se assente, querido. Esse salmo, o Salmo 104, ele fala desses três elementos, que é o vinho, o azeite e o pão. E esses três elementos, na cultura básica, na cultura judaica, eles eram básicos para a sobrevivência do povo judeu. Ali nunca faltava essas três coisas, que era o vinho, que era o azeite e que era o pão. E esses elementos também são básicos, querido, para a nossa vida espiritual, que é o que nós vamos ver. Toda palavra, ela é uma palavra revelada, ela é uma palavra que ela não indica só aquilo que está escrito, mas ela traz algo mais profundo e espiritual, para que cada um de nós possa ser fortificado, santificado e restaurado. Então, assim como para o povo judeu não podia faltar vinho, azeite e pão, e isso era básico na vida deles, também para as nossas vidas espirituais e como filhos de Deus não pode faltar essas três coisas, querido: vinho, azeite e pão. Amém? E eu quero começar a falar com você do vinho. Vinho na Bíblia é símbolo do quê? De alegria. Alegria. O vinho, diz aqui o texto, que alegra o coração do homem. Não é aquele vinho, querido, produzido em Assunção, capital do Paraguai, que é aquela alegria que ela é falsa, é uma alegria que não é verdadeira, é uma alegria que é passageira. Mas eu estou falando de uma alegria que vem como fruto do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Todos vocês aqui têm o Espírito Santo, glória a Deus, ele habita em vocês. E como um Deus que habita dentro de vocês, ele tem o fruto não é seu, o fruto é dele. Por isso que diz fruto do Espírito. E esse fruto, um deles é o que nós queremos falar aqui do vinho, é a alegria. A alegria, na realidade, ela é carvão para a nossa locomotiva não parar. Quanto mais alegria do Senhor você tem, mais você tem pressão, mais você tem força, mais você tem carvão, mais você tem fogo na caldeira, e nada pode te parar. Amém? Você pode lembrar daquela locomotiva antiga. Querido, como que pode, né? Carvão fazer com que um veículo daquele transporte tonelada e mais tonelada e não poder parar. Por isso que ninguém pode parar a vida do crente que tem carvão, que tem alegria, que tem fruto do Espírito. Ninguém pode parar. Amém? Você tem alegria do Espírito, sim ou não? Se não tem, nessa noite você vai receber. Se você tem alegria do Espírito, querido, olhe para o teu irmão e mostre a alegria que está em você. Amém? Nós não podemos ser aquela hiena do desenho, né? Ó dia, ó céus, e agora, né? Entendeu? Era hiena, mas o desenho na a hiena que
A gente tem um símbolo como também que vive dando risada, né? Mas no desenho ela era triste, essa hiena. Querido, Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diz para quem está do teu lado: a alegria do Senhor é a vossa força. É o carvão, é a locomotiva, não para. Ninguém pode parar um crente por causa dessa força. Você percebe que a alegria não é apenas a gente dar um sorriso, e isso faz parte de quem está alegre no Senhor, mas você percebe que a alegria é muito mais do que um sorriso. Ela é uma força que vem de dentro, que não deixa a gente parar. Nós estamos lá restaurando a nossa vida, restaurando o muro da nossa vida, porque esse texto de Neemias fala da restauração do muro, querido. Estamos trabalhando na nossa vida, estamos orando, estamos buscando mais de Deus, mais para a nossa vida, mais para a nossa família, tentando acertar tudo aquilo que está errado, e nesse caminho o inimigo aparece para trazer tristeza, desânimo, para que a gente possa desistir e pendurar as nossas chuteiras. Mas Neemias fala para o povo: não desanime, não fique triste, é árduo reconstruir esse muro, mas nós precisamos. Fique com a alegria do Senhor, que é a vossa força. Se nós tivermos a alegria do Senhor, querido, nós, como um tanque de guerra, vamos passar por cima do inimigo, vamos passar por cima das dificuldades. Ninguém pode segurar um crente que tem a alegria do Senhor. Porque se é uma coisa que para as pessoas, não é só crente, qualquer pessoa que seja ser humano, que foi criado por Deus, qualquer pessoa que estiver triste, ela não tem ânimo para levantar, ela não tem ânimo para continuar. Perceba a pessoa que é muito introspecta, é muito triste, ela não consegue nem levantar a cabeça. Quando você vê por aí pessoa andando muito assim, e em todo lugar ela está assim, você pode ter certeza, a alma dela está morta, ela não tem alegria, ela não tem motivo mais para viver. O próprio corpo denuncia o que tem dentro dela. Mas filho de Deus, querido, tem que levantar a cabeça para cima, tem que andar com a cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé, com alegria, porque a alegria é nossa força, a alegria que vai fazer com que a gente termine a nossa carreira sem negar a nossa fé. Amém? E nunca se buscou, querido, tanta alegria como se busca na nossa geração. As pessoas têm buscado alegria. Nós vivemos numa geração de entretenimento e alegria, buscam alegria nas drogas, na bebida, no sexo, nas baladas, mas quanto mais se busca essa alegria, mais tristeza as pessoas têm. Nunca se buscou tanta alegria, e também nunca se teve tantas pessoas depressivas. E você pergunta, por quê? Porque estão buscando alegria no lugar errado, estão indo na fonte errada. O mundo não tem nada que a gente precisa. O que nós precisamos vem do reino de Deus, vem do reino dos céus, e é de lá que nós buscamos a nossa alegria. Amém? Olha para a tua vida, querido, e olha tudo que acontece. Será que você fosse depender do que está ao teu redor, do que está acontecendo, você teria alegria até para estar aqui? Não teria. Mas por que a gente vem? Por que a gente continua? Por que a gente está feliz? Porque nós buscamos alegria naquele que é a alegria. Ele não tem, ele é a alegria. É o Espírito Santo que habita em nós, é o Senhor Jesus. Amém? Se você não tem essa alegria, querido, que é para alegar o seu coração, o seu interior, o resto da sua vida fica tudo branco e preto, fica tudo sem sentido. Se tem alegria do Espírito Santo no seu interior, tudo ao seu redor, mesmo que não esteja bom, te trará alegria. Nossa, agora aqui enroscou. Te trará alegria. Mesmo que tudo não esteja bom, você terá a alegria do Espírito Santo. Se o que os crentes passam, porque, querido, vou falar um negócio para vocês, para nós a coisa é um pouco mais apertada.
Porque quando nós decidimos por Cristo, as pessoas se levantam, inspirado pelo inimigo, todo inferno se levanta contra nós. Então, para a vida do crente ela é um pouco mais difícil. Se fosse colocar aqueles que não têm alegria do Espírito Santo, que já estão depressivos e tristes, reclamando da vida, e botar na nossa situação, sem a alegria do Espírito Santo, eles não suportariam. Mas nós suportamos, amém? Porque essa alegria, ela vem do nosso interior. Você quer que tudo ao teu redor seja feliz? Busque a alegria que vem do teu interior, que vem do Espírito Santo. Quando você tiver alegria no teu interior, no teu espírito, você vai perceber que tudo começa a ficar colorido, que tudo começa a ficar bom. Amém? Você vai parar de reclamar, você vai parar de resmungar, você vai parar de abaixar a cabeça e ficar olhando só para as coisas da terra. O Senhor vem trazer um ânimo para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Quando você encontra, querido, é numa pessoa, né? Não é na religião, não é num sistema, mas nós encontramos alegria numa pessoa. Para nós, tudo gira em torno dessa pessoa que é Jesus Cristo. A nossa vida é cristocêntrica, por isso que nós podemos contar com essa alegria. Amém? Você está entendendo, querido? O Efésios 5,18 é o melhor antidepressivo, está aqui, querido. Você pode tomar à vontade, ó. Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas ele vem comparar se encher de vinho com se encher do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito de Deus. Amém? Tome o quanto você quiser tomar desse vinho do Espírito. Peça todos os dias: Espírito Santo, me encha do teu vinho, me encha da tua alegria, me encha desse vinho. Eu quero transbordar desse vinho, eu quero ficar bêbado desse vinho. Querido, ele compara com o vinho, porque na realidade uma pessoa, quando ela está bêbada, você pode ver o bêbado não tem tempo ruim com ele, não é? Dá a cabeçada no poste, cai no chão, o cão está lambendo a cara dele, tudo para ele está bom. Trazendo para as nossas vidas é assim, entendeu? A gente não vai se importar mais, querido, com as coisas que trazem tristeza, porque nós estamos tão cheios do Espírito e confiamos tanto nesse Senhor, que nós dizemos: Senhor, está tudo no teu controle, glória ao teu nome, amém. Que às vezes as pessoas vão pensar até que você está bêbado mesmo, né? Como é que está, irmão? Glória a Deus, vencendo no nome de Jesus. Aí ele vai olhar para você assim: puxa, mas esse cara está passando uma luta, o que tem ali para ele ficar feliz? É assim que a gente prega com a nossa vida, viu, querido? É assim que a gente prega com a nossa vida. E o Senhor está usando tantas Bíblias aqui, ó, de carne e osso, para pregar para as pessoas. As pessoas olham, vê o que você passa, vê as coisas que acontecem, e você continua agarrado com Deus. E eles vão dizer: tem coisa diferente, tem alguma coisa aí que não é normal, é sobrenatural, é divino, e eu preciso saber o que é. E é assim que nós vamos pregando com a nossa vida. O Atos capítulo, não está aí, eu não pus, mas eu vou ler para você. Atos 13:52 vai dizer assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui fala de Paulo, querido, com Barnabé, que foram pregar numa sinagoga, e eles pregaram num sábado. Quando foram pregar no outro, o povo tocou eles embora e quis bater neles. Eles saíram da cidade, e diz a palavra que mesmo assim chacoalharam o pó e diziam que eles estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Eles disseram assim: nós pregamos a palavra, alguns aceitaram, alguns não, tocaram a nós, mas o que importa é que nós estamos felizes com o Senhor, nós estamos transbordando de alegria, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, olha lá, com alegria no Espírito Santo. Diz assim: muita tribulação,
com a alegria do Espírito Santo. Aí continua Paulo dizendo: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Ó, prega com a vida. Vocês estão se tornando modelos para todos os crentes de Macedônia e Acaia, porque no meio de tanta tribulação vocês estão com alegria, e eles estão vendo isso, e eles querem isso para a vida deles. Amém? Que nós possamos tornar modelos, queridos, para que todos queiram imitar-nos, aonde a gente mora, aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda, para que todos vejam essa alegria que transborda. Porque o coisa chata é o crente chato, querido. É o crente topetudo, é o crente que não tem alegria, é o crente arrogante, que toda vez que você olha, que toda vez que você cumprimenta, que toda vez que você está perto, ele está carrancudo, ele está fechado, ele não transborda, ele não tem Cristo. Porque você lê os evangelhos, Cristo não tinha nada que tirava a alegria do coração dele, não tinha nada que tirava o ânimo dele de continuar indo atrás de pecadores, de quem não valia nada. Nada tirou a alegria do Senhor Jesus como um homem encarnado. Ele venceu e foi para o céu, e quer que a gente se torne o mesmo modelo, querido. As pessoas olhem para você e sempre vejam alegria na sua vida, amém? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se você não tem, busca, querido. Nós precisamos dessa alegria. Como eu disse agora de pouco, é a nossa força, senão a gente não chega lá, amém? Alegria é um estado de espírito e não é uma dependência de situações. Você não depende, querido, de A, de B, de C, de pessoas. Você não depende de nada para ser feliz. Você não precisa de nada que está fora de você para que você seja uma pessoa alegre no Senhor, viu? Tem crentes hoje buscando desesperadamente nos montes, buscando em campanhas, mais um carro, mais uma casa, mais dinheiro, para que ele possa dizer assim: eu sou feliz. Não é disso, querido, isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquele que em muita tribulação continua feliz, é aquele que, podendo estar passando por um momento de escassez, ele continua feliz, amém? A alegria dele não depende de nada ao derredor. Isso é ter vinho do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo, querido, te encher desse vinho espiritual. Nessa caminhada do crente, ele é feliz na subida, ele é feliz na descida, ele é feliz com sol, ele é feliz com chuva, ele é feliz em qualquer situação, querido. Se ele está subindo e está difícil, ele está feliz com o Senhor, porque o Senhor está com ele. Se ele está descendo, ele está feliz, amém? Se está muito sol, ele está feliz. Se está chovendo muito, ele está feliz. Em tudo dai glória a Deus, em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Só pode fazer isso quem está alegre com o Senhor, amém? Se você já encontrou com essa pessoa, eu tenho certeza que você não precisa depender nem de droga, nem de remédio, e nem de nenhuma situação para você ficar feliz. A gente vê muito, sabe o que, querido? Aqueles crentes que eles mudam, parece até bipolar, né? Se está passando uma luta, não chega perto. Chega perto. Mas se ele de repente se deu bem, rapaz, é até insuportável ficar perto. Ele vem com uma alegria e vem querendo mostrar para você, porque ele conseguiu. Ele não é estável, ele não é equilibrado. O crente, ele está feliz o tempo todo. O tempo todo. Porque eu sou peregrino nessa terra, estou de passagem, sou forasteiro aqui, como diz Pedro, e eu estou o tempo todo olhando para aquelas ruas de ouro, onde eu vou encontrar com o meu Senhor. Por isso que eu sou feliz. Eu sei que o meu Pai é dono de tudo. O meu Pai é dono desse mundo que eu piso. O meu Pai é dono de todo o ouro e de toda a prata. O meu Pai é dono de todas as galáxias, de todos os planetas. O meu Pai é dono de tudo. E eu sou filho dele. Por que eu teria motivo de ficar triste? Amém? Por que eu teria motivo de ficar triste? Glória a Deus, querido.
Aí no Salmo 104:15 tem a parte que fala: o azeite que lhe dá brilho ao rosto. O azeite, querido, fala na realidade desse Jesus que é exteriorizado na vida do crente, com luz, com santidade, com amor, com compaixão, com perdão, porque o azeite ele traz brilho ao rosto. E quando você vê uma pessoa com o rosto brilhando, aquilo está chamando a atenção, algo diferente tem no rosto daquela pessoa. E diz que azeite é brilho, e azeite fala de Cristo sendo como luz, sendo posto, querido, para fora da nossa vida, de dentro para fora, todo mundo olhando a santidade em que você vive, a vida santa que você vive, a vida de compaixão, de perdão, de amor e misericórdia que você vive, isso tudo que você faz, porque o Espírito Santo te capacita, isso é azeite no rosto, isso é unção, isso é reino de Deus. Amém? Paulo tinha muito dessa unção, porque ele vai dizer lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo, querido, era o tempo todo, quem olhava para Paulo dizia assim, porque Paulo não andou com Cristo, mas quem andou com Cristo e viu Paulo diz aí, eu vejo mais um Cristo, o Cristo ainda não morreu, o Cristo vive na igreja, o Cristo vive no corpo das pessoas, o Cristo transparece em nossas vidas. Amém? Querido, como está faltando azeite na igreja, como está faltando brilho no rosto dos crentes. Tem tanto mundo, tem tanta lama no rosto. Não sei se você já viu aquelas pessoas que passam uma lama preta no rosto, diz que é bom para a pele. Lá em Israel, quando eu estive lá no Mar Morto, e eles pegavam esse barro e passavam no rosto da gente, passavam no corpo inteiro até. Tem crente que está assim, querido. Ele é crente, mas ele está tão enrolado com o mundo, que não tem como o brilho vir para fora. Aquilo está apagando. Nós precisamos lavar, querido. Nós precisamos passar esse azeite, para que o brilho de Cristo venha através das nossas vidas. Nós estamos preocupados tanto com as coisas, esquecemos do mais importante, que além de conhecer Cristo, fazê-lo conhecido. E nós vamos fazê-lo conhecido através desse óleo que brilha em nosso rosto. Amém? Estevão, a Bíblia diz que era um dos diáconos, e ele foi escolhido, e a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele estava lá no Sinédrio pregando e falando de Cristo, a Bíblia diz que todos olhavam para ele e o rosto dele brilhava como o rosto de anjo. Você sabe que Estevão tinha no rosto? Estevão tinha azeite, Estevão tinha o Espírito Santo, Estevão ele expelia, ele exteriorizava o Espírito Santo que estava na vida dele, no seu corpo que é matéria. Amém? Falta brilho em nosso rosto, falta óleo no nosso rosto, falta transparência daquilo que nós temos de dentro para ser colocado para fora, que é a presença do Senhor. Amém? Nunca falte o óleo no teu rosto, querido. Nos tempos bíblicos, nós vamos ver também que eles não tinham lâmpada, não tinha eletricidade. A lâmpada era um pequeno objeto de metal que tinha bastante óleo dentro, azeite, e saía um fio, né, de barbante. Então, acendia-se o fio e iluminava a casa, enquanto tinha azeite dentro daquele recipiente, daquela lâmpada. Mas o iluminar não era por causa do pavio, era por causa do azeite. Então fala dessa luz, fala desse acender, desse mostrar o que tem dentro de nós. E às vezes nós estamos mostrando aquilo que não deveria ser mostrado, querido. Nosso lado humano, nosso lado feio, nosso lado impaciente, o nosso lado de gritaria, o nosso lado de ciúmes, nosso lado de fofoca. Isso tem que morrer na cruz de Cristo. Amém? Não pode faltar o azeite, querido. Se tem azeite, a gente brilha. E essa luz nos faz belo. A gente vê tanta gente feia,
que veio para Cristo, mas depois que encontrou Cristo, continuou feio. Ficou lindo. Por que será, né, Henderson? Olha lá o Henderson. Vem para Cristo feio. Mas é verdade, querido. Depois, a pessoa recebe uma coisa tão maravilhosa dentro dela, e passa um azeite no rosto, que você olha para ela, você vê só coisa, você fala, puxa, mas como ficou lindo. Como ficou lindo. Isso é Deus, não é cirurgia plástica, é Deus, é azeite no rosto, amém? As pessoas vão ser atraídas por isso também, glória a Deus. Esse óleo fala também do embelezamento que o Espírito Santo está fazendo na noiva para encontrar o noivo. Na Bíblia tem um livro que é chamado Livro de Esther. É um livro que foi escrito quando o povo judeu estava no cativeiro. E Esther queria ser uma rainha escolhida pelo rei. E diz que ela ficou 6 meses passando óleo no seu rosto. Ela começou a receber um tratamento para ser escolhida pelo rei. E quando as mulheres começaram a passar no dia do rei escolher, a hora que ele viu, querido, a Esther, ele apaixonou por ela. Porque o tratamento foi bem feito. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo tem esse trabalho com as nossas vidas. Ele está tratando com você. Ele está deixando a cada dia você mais lindo, mais santo, mais perdoador, mais pavio longo, mais abençoado, que fala coisas boas. E Ele está te embelezando, embelezando, e passa óleo, passa óleo, passa óleo, para que você possa ser escolhido quando o rei passar. Quando o rei vier, ele possa dizer, você é minha noiva, você é linda, amém, glória a Deus. Então não pode faltar azeite na sua vida, amém. E mesmo em tempos difíceis, você não vai ver crente nenhum com a lâmpada apagada, querido. Mesmo em tempos de tribulação, o crente está com a lâmpada acesa, o crente tem óleo no rosto, o crente está brilhando o tempo todo. Como aqueles 3 jovens da fornalha. Se Deus quiser salvar a gente, amém. Se não quiser, fique sabendo que a gente não se dobra a outros deuses. São jovens que tinham o rosto brilhando. São jovens que tinham um Deus de verdade. A igreja primitiva até hoje prega para nós. Ah, querido, sendo comida de leão, sendo perseguido, passando fome, não importa. Eles tinham brilho no rosto, eles eram apaixonados por Cristo, nada apagava a lâmpada deles. Nero e tantos outros imperadores tentaram jogar água e vão apagar o fogo desse crente. Ninguém apaga, querido, esse fogo, ninguém apaga, ninguém tira esse óleo. A chama que é queimada nesse óleo não apaga, porque esse óleo é o óleo do Espírito Santo, amém. Não deixa apagar a tua lâmpada, teu rosto permaneça sempre brilhando até a volta de Cristo. Isso, querido, é o que mais nós temos que buscar em nossa vida, viu? Isso é uma coisa que, é uma campanha que nós deveríamos fazer, buscar vinho, buscar azeite todo dia. Ah, querido, se você é cheio do Espírito, se você tem fogo, se você tem brilho no rosto, se você tem alegria, eu vou dizer para você, as coisas vão se ajeitando e você vai vencendo. Glória a Deus. Um rosto que falta óleo, falta hidratação. Por isso que muito crente está com o rosto todo enrugado, está com o rosto todo ressecado. Tem andado nos caminhos, tem andado nas lutas, tem andado nas tribulações, mas tem faltado, querido, o óleo no rosto. Deixa o Espírito Santo te hidratar. Deixa o Espírito Santo fazer com que esse óleo brilhe no teu rosto, em nome de Jesus. E para terminar, querido, eu quero falar do pão, do alimento, do trigo, que é o sustento. Salmo 104, versículo 15, aquela parte que diz, e o alimento, e o pão, em algumas versões pode ser o cereal, tudo cabe no mesmo lugar aqui, mas o pão é a tradução melhor, e o pão que lhes sustém as forças.
Não pode faltar pão na sua vida. Diz para quem está do teu lado: não pode faltar pão na sua vida. Aí vai ter um engraçadinho do marido que vai falar: eu sou seu pão. Mas nós não estamos falando do pão duro, do pão murcho, nós estamos falando de outro pão. Amém? Então não pode faltar pão, não pode faltar sustento. Pão, querido, era básico. Por isso que Jesus era tão básico no povo judaico, era tão cultural e tradicional, que Jesus vai dizer assim: o pão nosso de cada dia. É claro que não era só pão que eles comiam, mas pão era uma coisa da cultura, tinha outras coisas. Mas ele diz: o pão nosso, o pão significa sustento, alimento. Então não pode faltar isso na sua vida. Então fala do Senhor, que é o nosso sustento, que sustenta as nossas vidas. Eu digo para você, você tem um espírito que Deus soprou em nós, está em nós, nosso espírito mesmo, espírito humano. Esse espírito, querido, precisa ser alimentado. As pessoas pensam que não. Quem não tem Jesus no coração, a Bíblia diz que o espírito dessas pessoas estão mortos. Por que estão mortos? Porque quem não come morre. Mas aquele que experimenta do pão vivo do céu, o seu espírito renasce e ele se torna vivo de novo. Então não pode faltar sustento no nosso espírito, porque muitos crentes estão arrastando, não estão mais andando e nem marchando, mas estão arrastando, porque não comem, porque não saboreia o pão vivo do céu, não saboreia Cristo. Cristo é nosso pão, e fala de sustento. O Salmo 23, eu não pus aqui, se você quiser acompanhar aí, é o Salmo que a gente conhece. A gente não pode falar daquele que sustenta, daquele que nos dá o que nós precisamos, sem falar do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No judaico, na língua original onde está escrito isso aqui, não é assim, está escrito: Yahvé pastoreia e não faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Não está falando nada, original é: Ele não me faltará. Se eu tenho Ele, nada vai me faltar. Fica um pouco mais profundo para a gente entender a língua original. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Se eu tenho Ele, aí continua o texto, porque nós estamos falando de sustento. Querido, nós temos um pastor, nós somos ovelhas, e a ovelha, eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi ovelha em nenhum lugar nenhum que sozinho ela se vira. O pastor sempre está direcionando ela, e leva para pastos para lá, e leva para pasto para cá, e leva as águas. Em Israel, quando chegava o tempo do verão, o pastor prendia as ovelhas o dia inteiro e saía à noite para levar elas pastar. Então perceba que quanto amor esse pastor tinha pelas ovelhas, o sacrifício que ele fazia por elas, nunca deixando faltar água e nem pasto. Isso fala de sustento. O pastor é nosso pão vivo, o pastor é nosso sustento. Ele não nos faltará. As pessoas ficam tão ligadas nas coisas que elas são preocupadas com o nada me faltará. Essa caixa não pode me faltar. Isso, eu nada me faltará. A pessoa pensa na caixa, enquanto ela deveria estar pensando: Ele não me faltará. Se Ele não me faltar, eu tenho a caixa. E aí vai dizer assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele sabe o que você precisa, querido. Antes que aconteça qualquer coisa, Ele sabe do que você precisa. Não é? Ele sonda o teu coração. E se você espera nele, mesmo que seja na última hora, Ele te dá. Não é, Adel? Eu estou lembrando que você escreveu lá, só olhando que você está dando risada. A Adel precisava lá comprar um lanche lá, as coisas para fazer o lanche não tinha, né? E não tinha, orou, entregou em Senhor, descansou. De repente, na última hora, aparece uma mulher para comprar o fogão dela lá. Forno, né? E ela vendeu. Está na mão do Senhor. Ele sabe, Ele é pastor ou não é? É. A gente desespera antes, porque a gente não se põe como ovelhas.
A ovelha, ela espera 100% no pastor. E mesmo que parece que o pastor está levando para um lugar esquisito, será que ele sabe onde está indo? Sabe aonde está indo. Ele sabe onde tem pasto, ele sabe onde tem água. A ovelha só segue o pastor. Amém? Será que é difícil a gente confiar nesse sustento? Me leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É claro, se é o pastor que está indo, ele está com você no vale da sombra da morte. Ele passa junto com você. E diz que o bordão é o consolo teu, o cajado. E prepara uma mesa farta, sustento, continua, querido. Prepara-me uma mesa farta na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Hoje eu postei um vídeo lá no grupo daquele rapaz falando, não sei quem assistiu lá, da pesca. E é interessante, né? Que às vezes o pastor também, ele não só nos leva aos passos verdejantes, mas ele arruma uns tubarãozinhos para fazer a gente ficar esperto, para a gente acordar. Sim ou não? Porque o vídeo dizia assim, é uma coisa assim verdadeira, porque isso aconteceu no Japão, que as pessoas começaram a pescar na beira do mar, os peixes foram se acabando, tiveram que ir indo mais para o meio do mar, e foi pescando. Só que quanto mais para o meio do mar, mais demora a chegar depois para voltar. Então eles colocavam os peixes lá numa piscina dentro do barco, do navio, mas por demorar muito para vir, os peixes chegavam meio que bobo, meio tonto, e a carne não era muito boa para se comer assim. Aí um dia eles, nessa pescaria, eles viram que quando chegaram na beira do mar e foram olhar os peixes estavam tudo espertos. Eles dizem assim, não pode ser, a vida toda esses peixes sempre foi devagar. Aí foram descobrir que tinha alguns filhotes de tubarão junto. Então a viagem toda os filhotinhos perseguiam, e então eles ficavam espertos, não ficavam bobos. Então às vezes o nosso pastor também libera uns tubarãozinhos, porque se tudo vai bem o tempo todo, a gente não tem experiência de fé, a gente começa a ficar meio folgado, a gente já começa a parar de orar, a gente já começa a parar de ler, a gente já começa a parar até de vir no culto. Sim ou não? É verdade, gente, é assim que funciona. Mas vamos continuar falando do sustento. Atos 17, 28, nós já estamos encerrando, querido. Pois em Cristo, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos gerações. Querido, você tem um fôlego aí, ó. Você sabe por que você ainda está vivo? Porque o Senhor liberou esse fôlego para você. Porque se o Senhor fizer assim, você já era. Nele a gente vive, nele a gente existe, nele a gente se move, porque ele é o nosso pão, ele é o nosso sustento. E ele mesmo vai dizer em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Amém. Coma de Cristo. Ele veio como um pão vivo descido do céu, para que você possa comê-lo, ter comunhão com ele. Quando a gente come o pão entra em nosso corpo, e todas as vitaminas e tudo aquilo que a gente precisa, carboidrato, energia, passa do estômago, do intestino para o nosso corpo não morrer. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Quando a gente come do pão vivo vindo do céu, nós temos comunhão, o nosso espírito com ele, e ele libera dentro do nosso espírito sustento, para que nós possamos ser crentes inabaláveis. Amém. Para que numa batalha
a gente lute, 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 não nos falte a força, e a gente saia do outro lado com a vitória na mão. Tem gente que não, tem crente que não adianta nem entrar, querido. Do jeito que entra, vai perder, porque não tem o sustento, não tem comunhão com o Senhor. No nosso espírito, Ele é nossa vida eterna. Na nossa alma, Ele é o verbo vivo, a palavra que santifica. No nosso corpo, Jesus é saúde. Na nossa família, Ele é o príncipe da paz. Na igreja, Ele é amor fraternal. Tudo isso que eu estou falando para você é sustento. Na tentação, Ele é a nossa força. No perigo, Ele é o nosso livramento. Então, Ele está sempre nos sustentando em toda e qualquer situação. Amém? Mateus 4:4. Eu gosto dessa palavra, querido, onde Jesus estava sendo tentado. Essa palavra que eu falo é a palavra viva. Mateus 4:4. Jesus vai responder para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está falando, não é do pão físico, é do pão espiritual, é do verbo, é a palavra viva de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Crente que tem palavra, crente que tem Bíblia na mente e no coração, querido, ele tem arma, ele tem pão, ele tem sustento, nada pode desanimar ele. Quando levanta alguma coisa que ele nunca viu, o Senhor arranca de dentro dele sustento, força, uma palavra para ele falar contra aquilo e continuar marchando. Amém? O duro quando ele não tem revira. O que eu vou falar para essa situação? O que eu vou orar em cima disso? Porque não tem palavra. Então não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Se você quiser ter uma vida espiritual saudável, querido, nunca deixe faltar na sua vida o vinho da alegria, o azeite, a unção, a luz do Senhor, a santidade, a vida com Cristo que brilha no teu rosto. E nunca também deixe faltar o pão na sua vida. Glória a Deus. Vamos viver assim em nome de Jesus. E tudo que Ele pede para a gente fazer, e tudo que Ele pede para a gente ser, querido, Ele mesmo que vem nos dá tudo que nós precisamos. Amém? E se o Senhor disser assim, eu quero que você levante uma casa para mim, você pode ter certeza que Deus vai te trazer cimento, tijolo, você só faz. A matéria-prima vem tudo dele. Quando Ele diz que você pode ser alegre, é porque a matéria-prima vem dele, querido, não precisa de nada de fora. Quando Ele diz para você que você tem que carregar o óleo no teu rosto, você não vai procurar o óleo, a matéria-prima está dentro de você. Amém? Quando Ele diz que você tem que ter pão e sustento, você não precisa correr atrás do pão, Ele é pão dentro da sua vida, Ele dá pão para você. Amém, querido? Não falte isso na nossa vida em nome de Jesus. Daqui para frente, toda vez que você ficar triste, ou ver um irmão triste, fala para ele, querido, o pastor explicou, o pastor pregou, Jesus falou, alegria, tome o vinho do Espírito. Se alguma coisa te entristeceu, porque pode acontecer, o mais rápido que você puder, bote um joelho no chão e fala assim, Espírito Santo, alguém me falou isso e me chateou, alguém fez aquilo e me chateou, mas eu peço agora em nome de Jesus, encha meu coração de vinho, encha meu coração de alegria. Amém? Vamos nos colocar em pé, querido, em nome de Jesus.